Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PPGente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E como você já deve saber, toda semana eu trago alguém legal, divertido, interessante, bacana para conversar sobre educação, sobre tecnologia e sobre tudo mais que acontece nesse mundo aí. E hoje estou aqui com Tamires Nepomuceno Franco. Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo, e você? Yes, estamos muito bem. E assim, para a gente começar esse programa, porque você é professora já, faz quanto tempo que você dá aula já? 14 anos. Não foi de ontem, né? Não, faz tempo. E assim, uma coisa que me chamou a atenção, quando a gente conversou e tal, é como os seus alunos admiram você, né? Tipo, a molecadinha ama. Sim, não serei modesta, sim, eles gostam de mim. Sim, eles amam muito. E daí a primeira pergunta desse programa, que a gente sempre traz professores aqui, né? Então a pessoa chega aqui, a pessoa é professora, pós-doutora, e tem um nível de admiração dos seus alunos muito grande, como você tem. Então, os alunos olham pra gente de baixo para cima. Sim. E a principal função desse programa é fazer eles pararem com isso. É enxergar na pessoa quem ela é, todos os seus perrengues, todos os problemas que essa pessoa teve. Sim. E assim, você não nasceu pronta, você não nasceu professora e tal. Assim como eu não nasci, ou o Moser, professor Moser, que está com 93 anos, vai fazer 93 daqui a pouco. 93 anos, ele não nasceu sendo quem ele é, tudo aquilo que ele é, né? Então, a primeira pergunta é essa. Então, mais ou menos, como que foi a sua vida, sei lá, ali do ensino médio, talvez, até, não sei se fez magistério e tal, até chegar aqui? Como que foi mais ou menos? Então, né, toda essa admiração que as crianças têm por mim hoje, eu tinha também por esses professores, né? Então, na minha cabeça, era a profissão mais importante do mundo, né? Tipo, nossa, mas na minha cabeça de criança não tinha nada mais importante, né? E eu sempre quis ser professora. Eu lembro que a minha mãe tinha um guarda-roupa de embuia que eu ficava escrevendo Galileu Galilei e fingindo que eu estava dando aula. Não sei por que sobre o Galileu Galilei, mas é a lembrança que eu tenho. Claro. Eu sei. E quantos anos você tinha? Tipo 7. Tá. Eu só lembro de eu escrevendo Galileu Galilei e desde então eu sempre quis ser professora de história. Sempre quis ser professora de história. Desde criança? Desde criança e no ensino médio que eu me deparei com uma professora muito legal, né, que era a professora Claudinha, que agora não está mais dando aula, e eram aulas muito legais. Porque eu venho de um período que estudar história era muito chato, né? Sim. Era aquela história revisionista, decorar data, decorar nome. Não, de repente ela veio toda empolgada. E foi a primeira vez que alguém me mostrou que estudar história fazia sentido para o presente. Então, desde então, eu quis fazer história. Fui fazer mais tarde, né? Daí, eu fui trabalhar num consultório odontológico, meu primeiro emprego com 17 anos. Mas aí você estava no ensino médio ainda? Estava no ensino médio. Falei, não, eu preciso ganhar grana. Né? E via que prótese era um negócio que dava muita grana. E fui fazer o curso de prótese em São Paulo, com 18 anos. Quase matei os meus pais do coração. Fiz o curso... Eles não morreram do coração? Não. E, né, fiz o curso, trabalhei um tempo durante a faculdade, mas assim que voltei de São Paulo, já fiz o vestibular, né? Eu me formei na Estadual do Paraná, em União da Vitória. E desde então, foi a paixão da minha vida. Eu não sei se eu sou mais apaixonada por ser professora ou por história. Não sei mesmo. Justo. E desde então, desde o segundo ano de faculdade, que eu dou aula. Nossa, você dá aula desde o segundo ano? Desde o segundo ano de faculdade. E nunca mais fiz outra coisa. Caramba, mas... E assim... Você dá aula do quê? De história, como você acabou de falar? História, filosofia e sociologia, são as bases, né? Daí agora, com esse novo ensino médio, todas essas, né, essas eletivas, filosofia do consumo, todas essas questões que entram nas humanas, eu também dou. Então, basicamente, você é hoje, né? Porque, como mudou o ensino médio, você é uma professora de humanas. De humanas, geral. Né? Cujo foco é história. É história. Sabe que o pessoal de arte, eu sei porque eu estava batendo um papo com o André, que já veio aqui também e tal, que é meu orientando de doutorado agora. Ele foi meu orientando de mestrado e agora de doutorado. E ele falou que artes são 3 coisas. Sim. Ou pintura, gravura, né, desenho, ou música, ou dança. E não tem como uma pessoa normal saber os 3. Como que ela vai dar aula dos 3? Isso é uma coisa muito interessante. Porque daí você vai dar aula num colégio, numa escola. E você é da gravura, como é que você vai dar aula de dança? Sim. Você não sabe dar aula de dança. Sim. E você também não necessariamente sabe tocar um instrumento. Entendi. E definitivamente você não sabe teoria musical. Você até pode saber tocar uma coisinha, mas saber teoria musical para dar aula é outro... E isso é muito interessante, porque nas humanas, por mais que você seja da história,
você consegue se virar melhor, né? Flerta a todo momento ali, né? Essa interdisciplinariedade das humanas é muito grande. Pois é. Né? E tem momentos que eu até me pego mais apaixonada pela sociologia, principalmente a brasileira, do que por história, por exemplo. É claro, mesmo porque tá mais... E uso o tempo todo, né? Não tem uma aula de história que eu não cite um sociólogo ou um filósofo. É bem interessante. Mas nessa escola hoje que eu trabalho em uma delas, eu dou as 3 disciplinas. Para a mesma turma? Para as mesmas turmas. Muito bem. E assim, como que eles sabem? Não sabem, né? Qual aula que é qual? Também não sabem. Não, eu sempre decido na hora. Essa escola é pequena. Eles falam, professor, o que a gente vai ver hoje? Eu falei, o que vocês estão a fim de ver? A gente tem essa opção e essa... Não, vamos ver essa então que está mais interessante. Você dá 3 opções, daí na segunda aula você vai ter que dar a menos legal. Daí a gente vai selecionando. Ou no que a gente está mais atrasado. Mas normalmente, depende... Primeira coisa, o que é de história? Uhum. Eu falar, história é crise de 29. Ah, não, a gente está de saco cheio de crise de 29. O que é de filosofia? E assim a gente vai indo. Mas acaba vendo tudo, né? Não, lógico. É só uma questão da escolha do dia, né? Isso não... Sim. E assim, até na mesma semana, tá tudo certo no seu calendário, eu presumo. Sim, é só certinho. uma mudança, né? Só para eles se sentirem escolhendo. Isso. Só para fazer de conta que eles têm alguma opção. Deixar menos chato. Fazer de conta que eles têm uma... E você dá aula para quais anos, mais ou menos? Eu sempre dei preferência para ensino médio e pré-vestibular, é o que eu gosto. Né? Mas agora, né, eu dou aula do 6º ano até o pré-vestibular. Então, você dá aula 6º, 7º, 8º, 9º? 9º, 1º, 2º, 3º pré-vestibular. 9º, 1º, 2º... Você dá aula para 7... Sim. Tipos diferentes? Sim. Inclusive, terça-feira eu dei aula para 7 turmas. Eu parei para pensar, falei, nossa, eu dei aula para que dinâmica diferente, né? Eu saí de um pré-vestibular, daí eu fui para um 6º, daí eu fui para um 1º, daí eu falei, nossa, que dinâmica diferente, né? Não é só o conteúdo, né? Não. Toda a dinâmica. O conteúdo é a parte mais fácil. É a parte mais fácil de ser professor, sem dúvida alguma. Né? É a parte mais fácil. Eu até tô escrevendo um material sobre inteligência artificial no curso de português, agora, neste momento. Então, você que está assistindo agora, saiba que eu estou escrevendo esse material em algum dia, se você fizer aula de português, vai ter aula comigo. E uma das coisas que eu coloco lá para os professores, né, futuros professores, são alunos de letras, futuros professores, é a adaptação. Então, sei lá, você pegou um texto da Clarice Lispector, daí você vai levar para o 7º ano. É de um jeito que você fala. Sim. Se você vai levar para o 2º ano do médio, é outro jeito. É o mesmo texto original da Clarice, mas é de uma coisa a outra. Como que a IA vai fazer para alterar essas... colocar um linguajar diferente, né? Essa adaptação foi uma coisa que eu sempre resisti em pegar ensino fundamental. Porque como eu sempre comecei minha carreira em escola particular, nível, né, pré-vestibular e tudo, então eu sempre nunca precisei adaptar tanto essa linguagem. Os alunos, teoricamente, né, estudavam mais. Então, quando você vai para o ensino fundamental, um dia uma professora que ficava acompanhando o aluno autista na sala falou para mim, cara, tuas aulas são muito difíceis. Eles não conseguem entender. As suas aulas são muito difíceis, tem coisa assim... não estou falando que é ruim, tá? Estou falando que é muito difícil. E eu falei, eu não tenho perfil dela. Não, você tem, você é amorosa, eles gostam de você, mas você vai ter que adaptar. Então, uma coisa que é dar exemplo. Você vai falar sobre qualquer coisa, você tem que, de alguma forma, materializar. Até com o ensino médio, né? Tipo, ele está trabalhando metafísica. Mas daí também, né? Vamos trabalhar 2 mundos do Platão. Tá, mas daí você tem que dar exemplo. Né? O que é uma coisa física? Sim, né? O que está além da física. O que é essa mesa é física? Né? Os teus pensamentos... Então, você tem, tudo você tem. E hoje, eu percebo que não tem tanta essa expertise do ensino médio em relação aos pequenos. Provavelmente fruto do celular e tudo mais, mas eles todos perderam esse poder de abstração. Assim, é um negócio que eu percebo nitidamente, assim, que meio que tá linear, assim, essa... E não linear para o bem, né? Não linear para o bem, linear para o muito ruim. Não foram os de 6º ano que melhoraram. Isso. Foram os do ensino médio que pioraram. E isso complicou demais com esse celular, com essa tecnologia, porque eles não têm concentração, né? Sim. Hoje eu percebo, antes eu dava aula, né? Há 13 anos atrás não era assim. Claro, né? Não eram todos os alunos que tinham celular e não tinha IA e tudo mais. Você conseguia dar, eu dava 1h30, uma hora e meia de aula tranquilamente, todo mundo prestando atenção. Hoje eu não consigo. Hoje eu tenho que criar um método que eu dou meia hora de aula, a gente faz um exercício, volta, senão eles não conseguem. E nem é por mal. Não é por mal, eles não conseguem mesmo. Eles não conseguem. Tanto que esse é o tema do meu pós-doc, né? Sim, eles não conseguem. Não dá conta. E o celular,
ainda que ele esteja longe da mão, ele tá na cabeça. Ele tá presente. Putz, mas será que alguém curtiu a minha foto no Instagram? Sim. Putz, será que alguém não tá me mandando uma mensagem? Será que aquele grupo lá no TikTok não tá bombando? E daí o celular tá aqui, né? Ele não tá mais naquele objeto. Sim. E eu lembro que eu tive uma professora que você conhece, que é a professora Dulce, e eu nunca esqueço que um dia ela me falou na aula assim, tem coisas que a gente tem que aprender a lidar com as crianças, né? Você fala assim, não pode chupar o pirulito na sala. Uhum. A criança vai passar o resto da aula pensando, por que eu não posso chupar o pirulito? E ela não vai prestar atenção em você. Sim. Deixa a criança chupar o pirulito na sala. Então, isso também flerta com isso, né? Porque eles passam o tempo todo, professora, deixa eu dar uma olhadinha no meu celular. Eles não conseguem se concentrar. Né, o que eu estou querendo dizer com isso? Com o ensino integral agora, que as crianças passam 9 horas na escola, os pais... Olha o ponto que nós chegamos. Foram pedir se eles não poderiam ter 50 minutos, uma aula, para os alunos mexerem no celular, porque eles estavam tendo crise de abstinência. Né? E no primeiro momento, você pensa, nossa, que absurdo. Em segundo momento, eu lembrei da história do pirulito da Dulce. Sim. Será que se eles não pudessem olhar meia hora, já que eles são fruto dessa geração, não seria melhor para o restante do dia? Né? Não cheguei numa conclusão, que eu penso ainda, mas... Mas você tá... eu não estou sendo tão radical assim. Que absurdo. Depois eu pensei melhor. Porque é uma coisa... Assim, eu lembro que tinha uma amiga, quando eu fazia faculdade. Uhum. Então, isso é muito, né? Lá no século passado, quando eu fazia faculdade. Literalmente no século passado. Literalmente. Isso era 1994, 95, né? O segundo ano da faculdade. E tinha uma amiga que já dava aula. E ela dava aula para quinta série, que é o sexto ano, né? Isso. Porque em 1995 não tinha nem a LDB ainda. Sim. Só para você ter uma ideia de quando estamos falando. Então, ela ia lá e dava aula e tal. E ela falava que o maior problema dos alunos era se eles podiam usar caneta ou lápis. E que tudo... Ela falava, não, anota aqui. Professora, de caneta ou de lápis? Sim. E ela se irritou demais com isso. E daí disse que deu uma bronca na turma inteira. Pô, faça o que vocês querem e tal. E daí 5, 6 começaram a chorar. Porque eram 5 ou 6 meninas começaram a chorar. E daí foi assim que eu entendi esse negócio. Quando eu estava na faculdade, eu falei, nossa, será que eu era assim na quinta série? Mas eu acho que não. Mas... Então, eu me pergunto isso todo dia, porque eles ainda perguntam, sabe? Sim. Se é de caneta ou de lápis. É uma falta eles ainda choram. Uma falta de segurança, né? Uma insegurança. Isso está muito nítido. Fazia muito tempo que eu não trabalhava com criança pequena. Eles têm o quê? 11, no máximo 12 anos. Sim. Tem alguns até que têm 10, às vezes, no início do sexto ano. Mas a falta de autonomia. Isso. Né? E daí você começa a pensar por vários meios. Né? Agora que eles passam 9 horas na escola, você vai além, né, da educação. Né? Da educação formal, né? Da educação formal, né? Da educação pedagógica ali. Porque você está passando no refeitório e eles não sabem cortar a carne. Sim. Sabe? Tipo, você fala, vem aqui que a professora vai te ensinar a cortar carne. E eu me percebi sendo mãe deles por muito tempo, assim. E que eles estão com completa falta de autonomia. Né? Eu que tenho criança em casa, tudo. Não sei se a minha educação é diferente, mas eu percebo eles muito inseguros. Sim. Né? Não sabe atravessar uma rua. É que em São Mateus do Sul as coisas são um pouco diferentes. Mas aqui em Curitiba, eu vejo pela minha filhada, não sabe atravessar uma rua. Minha sobrinha não sabe atravessar uma rua. E eu não tô falando uma mega rua. Tô falando uma ruazinha, pequena. Não sabe. Não sabe. Se deixar sozinha, vai atravessar na frente do carro e vai morrer. Sim. Porque não sabe, né? Porque os pais não estão tendo mais esse tempo hábil de educar. Você sabe que eu li um texto esses dias, eu tenho que tomar cuidado para não falar nada errado, porque era os pontos negativos do feminismo. Eu sou feminista, adoro estudar feminismo, vou ler os pontos negativos do feminismo. E o ponto negativo, falando, né, socioeconômico, emocional e tudo mais, eram porque as mulheres saíram de casa. Sim. As mulheres saíram de casa, isso não é ruim, obviamente, foi bom, né, nossa autonomia financeira e tudo mais. Mas as crianças não têm a mãe, não têm uma rotina. Então, o que eles fazem? Então, assim, eu consegui entender. Eu comecei a ler o texto brava, né? Mas falei, vou ler para dar uma opinião. Mas era assim, antes, mesmo sendo injusto, essa sociedade patriarcal, o pai saía, a mãe ficava em casa, levantava, dava o café, vai para a escola, fez a tarefa. Mesmo sendo essa sobrecarga dela, as crianças tinham mais autonomia. Sim, tinha que se E hoje o pai e a mãe não estão. Sem falar... E tem um breve adendo, que é o seguinte. Bem antes, as famílias tinham 10, 12 filhos. Sim. Cara, o maior cuida do menor. Sim. E vamos, e se virem.
Hoje em dia, as famílias têm um filho. E eles são sozinhos. São sozinhos e não tem nem com quem... Eu me lembro claramente do dia que eu aprendi a amarrar o tênis. Eu aprendi a amarrar o tênis porque minha irmã aprendeu. Minha irmã tem 2 anos a menos do que eu. Não posso perder. Ela aprendeu... Meu pai chegou... Até sua irmã sabe amarrar o tênis e você não sabe? Aquilo mexeu com meus brios que eu tive que aprender. Aprendi. Naquele dia. Era a irmã, né? Se fosse outra criança, não tinha problema. Isso, daí não tinha problema. Mas a minha irmã aprendeu e eu não... Não. Né? Então, isso eu acho que também atrapalha, né? Essa questão de você viver em apartamento nas grandes cidades, né? Sim. Ou em apartamento, ou isolado dentro de uma casa. Não tem outra pessoa para compartilhar, porque o Vygotsky já falava isso. O seu ZDP e tal. Você aprende mais com o seu amigo do que com o seu professor. Né? Então, assim, eu aprendi muita coisa. Essa do amarrar o tênis é um clássico. Eu aprendi porque a minha irmã aprendeu. Aí me deu uma coisa ruim. Eu aprendi a andar de bicicleta porque o meu amiguinho andava de bicicleta. Sim. Eu aprendi isso porque... E daí eu vou buscando autonomia, que hoje as crianças tá difícil. Né? Essa relação sócio, que é a importância da escola, né? Que é aí que a gente tem um ponto na frente da IA. Sim. Por enquanto, né? Por enquanto. Não, eu ainda sou esperançosa em relação a isso, né? Toda essa parte do professor e tal. Mas essa falta de autonomia me assusta, assim, de tomar decisões, assim. E o celular, né? Eu não paro de falar e de pensar o tempo todo nesse celular, de como eles estão ficando... Como que é o termo que você usa sempre? Né? Desde a chupeta digital. Isso. Né? Como eles estão dependentes e sem poder de abstração, sem poder de concentração. Isso é o que mais me assusta. E sem poder de criatividade também. De criatividade nenhuma. Né? Porque o celular... O tédio é uma coisa que é muito interessante. Né? Se você ficar em casa, olhando para o teto, alguma ideia você vai ter. Sim. E quando você é criança, supostamente... Cara, você tem milhões de ideias. Exatamente. Eu lembro várias coisas. Assim, eu lembro que eu lia muito gibi quando era criança. Não, que mentira. Eu continuo lendo muito gibi. Mas eu lembro um dia que eu estava em casa sem fazer nada, assim, pensando. Eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. Eu lia muito gibi dos X-Men, que não era X-Men, porque eu não sabia que X era X. Não era os X-Men. E eu tive uma ideia. O meu melhor amigo, o pai dele trabalhava com aço. Vou fazer uma luva para eu ser o Wolverine. Porque eu não posso ter as garras de adamantio. Sim. Mas eu posso fazer uma luva com o aço do pai do meu amigo. E eu fiz. Eu tenho desenho lá em casa até hoje. Eu desenhei uma luva e tal. Quanto tempo eu gastei fazendo aquilo? Que legal, né? Eu desenhei a minha mão, botei a minha mão assim, né? Desenhei por cima da mão. Daí fiz uma luva que não tinha os dedos, que era pra ficar mais malvadão. E fiz as garras saindo, assim. Cara, isso é ser criança. É ter muita ideia de jirico. O ócio, né? O ócio. Os gregos já falavam da importância do ócio, né? Sim. As pessoas mais importantes não tinham que fazer trabalhos braçais, assim, né? Porque o ócio é importante. Mas hoje também a gente é condenado pelo ócio, né? Sim, pois é. Eu, por exemplo, não consigo ficar no ócio assim. Eu fico, mas eu fico desesperada. Eu não. Eu fico me condenando? Não, eu sou bem tranquilo. Nossa, eu podia estar lendo alguma coisa, podia ter lavado aquela louça. E isso também reflete nas crianças. Claro. Só que se falar para eles, o que você vai fazer sem seu celular agora, eles não sabem. Eles não têm interação, eles brigam o tempo todo agora que eles passam o dia inteiro na escola. O tempo todo. Por quê? Porque eles estão tendo que lidar com conflito. Claro, que não tinha. Eles têm que brigar pela fila, eles têm que brigar... E não, e eles também eram crianças na pandemia, né? Pequenininhos. E não tem irmãos, né? A maioria não tem irmãos. Se perguntar assim, tipo, 20% tem um irmão. Porque eu também só tinha uma irmã, né? Mas quando a minha outra irmã nasceu, eu já era adolescente. Então não conta. Mas eu e minha irmã mais próxima, ela tem 2 anos a menos, a gente brigava o tempo inteiro em casa. Portanto, eu não brigava na rua, né? Sim, porque toda essa relação, eles não têm. Né? Porque o pai e a mãe, né, não condenando, tem toda essa lógica desse mundo capitalista doido. Isso que eu ainda moro numa cidade pequena, né? Sim. A minha filha brinca na rua. Pois é. Né? Vai no mercado. Em Curitiba não existe Serena mais. vai no mercado. Sozinha. Né? Sozinha, atravessa a rua. Não. Aqui não. Né? Mas mesmo estando lá, eu percebo muito. Eles não têm essa inteligência emocional. Não é só essa questão da abstração, da interpretação, essa inteligência emocional. E eles não têm vivência de mundo. Isso. Sabe, você fala assim, já viram o castelo medieval? Tem até no desenho do Pica-Pau um castelo medieval. Sim. Não, eles não assistem filme, eles não... Não é só a leitura, essa parte mais densa da cultura, assim, da inteligência. Eles não têm acesso ao básico, assim. É só, né, a questão do algoritmo, que eu não entendo muito, mas que o celular entrega para eles. Então, tudo é muito desinteressante.
E tudo é muito rápido, né? Isso é uma coisa que aquele livro do Johan Hari, ele fala muito, muito, mas muito mesmo. Se você assistir um desenho animado da Hanna-Barbera, né? Da década de 60, que foi que chegou pra gente, pra minha geração, né? Tem 7 minutos. É o menor, 7 minutos. No mínimo, você fica 7 minutos prestando atenção numa história. Hoje é questão de segundos, 10 segundos. Não e você consegue. troca de assunto. E o assunto que você troca não tem a ver com o assunto imediatamente anterior. Então, sei lá, Corinthians, você troca. Aí é comida, aí você troca. Aí é cinema, aí você troca. Daí é música, aí você troca. Aí é roupas, e você troca. E assim, você não consegue parar para prestar atenção Em por nada. 10 minutos. Ou 5 minutos. A gente mesmo, né? Não eu, só eles. eu aboli todas as redes Eu sociais também. do meu Eu celular. não tenho mais. Eu senti falta dos vídeos engraçados, mas eu percebi que eu perdi não só o perder o tempo, mas a minha concentração estava difícil mesmo. Eu lia um livro em 2, 3 dias, Sim, com pouco sim. tempo. Agora eu não consigo, por quê? Porque você está com o celular ali, aquilo que você disse, né? Tá ali, tá longe, mas eu tá quero na saber minha o que está cabeça. acontecendo. Né? Eu sempre falo que eu me sinto muito coagida pelo WhatsApp. Eu queria muito que o WhatsApp não existisse. Eu também. Eu sou muito viciado. E pior é que sim, é meio vício já. Porque as pessoas só falavam com você quando elas realmente precisavam. Era difícil falar com alguém, né? Claro. Você ligava, né? Você... Mandava e-mail, né? No caso, de trabalho e tal. E daí agora não. E a pessoa sabe que você viu, né? E você, nossa, eu tenho que responder. E você pede... Eu acho que é uma coação, assim. Eu me sinto coagida com o WhatsApp. E o pior é que essa coação não é dos nossos chefes ou... Não, é social. É social. É social. É toda aquela ideia do fato social lá do Durkheim. Não, eu tenho que... Eu tenho um aluno que não tem WhatsApp. Ele tem 16 anos. Né? E a gente estava dando aula de Emile Durkheim, a questão do fato social, de como a sociedade se impõe ao indivíduo, que eu falo para eles, é muito deprimente. Vocês basicamente não têm escolha, né? A sociedade está aí, você nasce, você tem uma religião, você tem uma escola, você tem uma regra, tá dito o que é certo, o que é errado. E ele fala, daí ele usou o exemplo do WhatsApp dele, né? Que é o que o Durkheim fala, quando você sai dos prumos que a sociedade quer, ela te coage. É muito e todo difícil. mundo pressiona ele. Sim. Não só verbalmente, mas ele já perdeu namorada, ele já perdeu de sair. Claro. Ele já perdeu amigos, porque ele não tem WhatsApp. Falei, um belo exemplo de fato social. A sociedade vai te colocando nos prumos que ela tá andando. Em algum momento ele vai ter que entrar. Em algum momento ele vai ter que entrar. Ele tá resistindo. E ele se acha muito bonzão por ele não ter. Não, tudo bem, mas em algum momento ele vai ter que trabalhar. Ele vai ter que trabalhar. E a hora que ele tiver que trabalhar... Eu, aqui na Uninter, a gente faz muita coisa pelo WhatsApp, com meus alunos. Eu oriento... Neste momento, estou orientando 11 alunos, entre mestrados e doutorados. E iniciação científica tem mais 4, acho. É tudo pelo WhatsApp, as pessoas não moram em Curitiba, né? Tirando o André que mora aqui, o resto não mora... O Matheus mora aqui também. Mas tirando esses dois, o resto mora fora de Curitiba. Como é que eles vão falar comigo? Não fala. Né? Não tem como. Eu tenho um aluno, e assim, não é uma crítica, porque o moleque é muito gente fina, muito bacana mesmo. O cara é médico. Ele termina o plantão dele às 11h30 da noite. E daí que ele me manda mensagem. Às 11h30 da noite. É claro que eu posso responder no outro dia. Mas daí você vê, o cara mandou. Sim, o cara chegou do trabalho cansado. E ainda teve a decência de te mandar um e-mail. Eu vou responder o cara. Sim. Daí eu respondo o cara porque por cortesia. Só que daí acaba que eu fico grudado no celular. Pegou o celular, já era. Já era. E eu me preocupo demais ainda, né? Com a minha filha, eu estou resistindo ainda até onde dá. Sim. Né? Veio YouTube, não sei, mas os vídeos curtos eu não deixo, tento controlar, porque claro, faz mal, né? mal. Eu falo para ela, você vai fritar o seu cérebro, essa maneira bem ridícula de falar para ela entender. Mas sabe que eu dei uma entrevista para o SBT sobre isso, sobre brain rot, que é o nome desse termo, que você fica vendo só vídeo curto e o teu cérebro vai apodrecer. O nome é isso, apodrecimento do cérebro, por causa disso. Vídeo curto e excesso de estímulo. Apodrecimento do cérebro. Desses dias eu estava numa aula de consumismo com os alunos do pré-vestibular e eles estavam numa aula de Lamarck e a teoria do evolucionismo, do Darwin e tudo mais, uso e desuso, né? O Lamarck fala, o que você não usa, você deixa de ter. Por que os nossos ancestrais tinham tanto pelo, eram mais corcundos? Eles, professora, será que existe uma chance da gente perder o nosso cérebro? Eu falei, olha, é uma pergunta muito interessante. Se você continuar desse jeito, meu querido. Porque a gente não está mais usando tanto, né? Eu falo a gente, principalmente a geração deles, né? Eles não estão mais usando tanto. Porque não precisa. Saiu em dezembro de 2025, saiu
um paper do MIT, Massachusetts Institute of Technology, lá dos Estados Unidos, falando que 85% das pessoas estão com apodrecimento cerebral, mas não foi esse termo que ele usou, mas com uma... Como é que é? É que você estava falando ali, que quando a pessoa não usa, fica... Tipo um atrofiamento. Isso. Então, atrofia cerebral. 85% das pessoas que usam inteligência artificial estão com atrofia cerebral. Porque antes de parar para pensar, usa a IA para responder aquela questão. Sim. Então, será que eu devo pintar minha casa de verde ou azul? Vamos perguntar para a IA. É sua casa. Decida se você quer verde ou azul. Exatamente. Não. Isso que a gente nem falou de IA ainda, né? Isso. Mas eu, por exemplo, não peço mais nada de trabalho. Não existe mais trabalho. Pois é. Porque não adianta. Porque eu falei, eu não vou ficar lendo IA. Pois é. Né? Ou vai usar uma IA para corrigir. Ela pode ser interessante, mas eles não leem o que eles copiam, né? Não. Então, não, eu não uso mais. É aula expositiva, é discussão e tentar, em algum momento, fazer com que eles pensem. É a minha missão. É isso que um professor faz. Deveria, né? Fazer. Apesar de tudo, eu ainda acredito que eu tenho essa missão. Se você fizer o moleque pensar, mesmo que seja pouco, tem um que faz pensar aqui, outro que faz pensar ali, daqui a pouco ele tem alguma maior autonomia em relação E aquela aos interação entre eles, né? Eu percebo que essas disciplinas de humanas dão muito espaço para isso. Apesar que a tendência é que elas sejam abolidas, né? Sim. Cada vez mais, o segundo ano do médio não tem mais história, daí tem uma no terceiro, eles estão abolindo completamente. Porque a ideia é você fazer mais peão de obra, né? Sim. É mais apertador de botão. Né? Sim, é massa de manobra, né? Pode ser. Pode ser, claro. Massa de fábrica, né? É um projeto, né? Como diria o Darcy Ribeiro, o fracasso não é um acaso, é um projeto e realmente, né? E a ideia é, vamos fazer o cara um apertador de botões para que ele chegue na empresa e aperte botões. Não é para pensar, não é para fazer o indivíduo virar alguém. É para ele ser mais um operário. Isso, daí que a gente entra em toda essa discussão, né? De pensar e doutrinar, né? Daí fica toda essa... E tem esse desafio ainda, além da profissão, né? Que está, não consigo achar um adjetivo, terrivelmente difícil. Mas tem essa questão das humanas ainda, que somos inimigos. Eu tenho muitos problemas. Sim. Muitos problemas com pais que eu tenho que provar, olha, está aqui no material didático, foi por isso que eu dei aula de Karl Marx. E ainda tem isso, né? Existe muito isso. Sendo que foi o Karl Marx que explicou o que é o capitalismo. Falei, para ele entender o capitalismo e criticar o socialismo, ele tem que entender. Sim, você só consegue criticar o socialismo sem entender o Karl Marx. Eu falei para esse pai, então não vamos tão longe. Para ele passar no vestibular, ele tem que entender. Então, sim, vamos esquecer toda a parte de cidadania e tudo mais, ele tem que entender. Porque é complicado. Né? E assim, e você enxerga no seu dia a dia que o moleque que hoje está no terceiro ano, no segundo ano, né? Porque o terceiro dele tem outro foco, então, que está no segundo ano, ele é melhor do que o cara que está no sexto ano? Assustadoramente, bem poucas vezes. Pois é. Assim, e eu estava fazendo uma analogia essa semana, até comentei com uma colega minha, como eles têm os mesmos assuntos, as trends, né? Que o assunto não vem dele, né? Não vem dele. De fora. Então, assim, daí ela... Eu não sei qual que é a trend do momento, porque eu sou ruim agora eu tô sem redes... o 6-7, não sei o que é de aura, não sei o que é. Mas o sexto ano não parava de falar 6-7, que eu não quis saber o que é. E o ensino médio também. E as professoras me falavam, você sabe o que é 6-7? Eu falei, não, eu sei que é 67, mas é alguma... Então, eles têm... Eu percebi isso. Não tem aquela diferença de maturidade. Aí que eu volto no início, que você tem que adaptar o teu discurso, né, e promover essa abstração que eles não têm com exemplos em todos os níveis. Claro, existe um ou outro aluno que gosta de ler, mas está muito nivelado. Não, mas exceção sempre existiu. Sim, porque não vem nem do meio familiar mais. Porque antes, né, a gente era muito parecido com os nossos... Meu pai assistiu jornal, né? Sim. E hoje eles não têm, porque eles têm um mundo à parte com a tecnologia. Então, meu pai é inteligente, meu pai lê, mas eu tenho um mundo à parte com a tecnologia. Então, eles não têm esse convívio familiar também. Sim. Né? Então, eu percebo que isso também não tem essa influência. Mesmo porque antes, e agora não fazendo papel de chato, mas por pior que fosse uma novela, a família inteira assistia junto. Aquele mesmo conteúdo. Fosse o que fosse.
Podia ser um jogo de futebol, podia ser novela, podia ser, sei lá, o Globo Repórter, o programa do Ratinho, qualquer coisa. Mas a família inteira assistia junto. Sim. Portanto, comentava sobre aquele mesmo assunto. Sim. Hoje não. Hoje cada um está no seu assunto. Exatamente. Então, nem toda aquela carga, né? Que você percebia assim, não, ó, eu conheço o pai dessa criança. Eu tô numa cidade pequena, né? Quantos habitantes tem isso, Matheus? 48 mil. Sabe que a maioria dos shows que eu já fui na vida tinha mais gente sei. do que... Mas veja o lado bom. Minha filha vai no mercado sozinha. Sim, a pé. A pé. Atravessa uma ruazinha que deve ser minúscula. Mas então, eu conheço os pais das crianças normalmente. E falo, nossa, mas aquele cara é inteligente. Pô, Sim. ele é não sei das quantas. E como que essa criança tá desse jeito? Porque agora eu logo até essa questão que a gente percebe muito, né? Ainda percebo da diferenciação social que grita, né? O capital financeiro com o capital cultural. Até isso eu tô sentindo um... Claro que o menino que tem grana, ele vai ter mais experiência de vida, né? Ele vai viajar, ele vai conhecer outros lugares. Mas eles estão nivelando completamente. Por baixo, né? Por baixo, porque o assunto deles não são eles que produzem. Sim. É uma reação em cadeia, esse negócio em massa, assim, realmente. É assustador. Então, hoje eu percebo que o menino do 6º ano tem o mesmo assunto que o menino do 3º. Isso é difícil. Isso foi um negócio que eu percebi semana passada. Eu tinha um aluno, né, no curso de Direito que ele, apesar de estar fazendo Direito, porque a esposa dele é dona de um escritório, ele é doutor em Biologia. Então, em plantas, né? Botânica. Mas é que não é botânica, é uma outra coisa. Mas, enfim, é Algum uma nome parte da estranho. botânica. É uma parte da botânica lá. E, então, um cara muito inteligente, né? Um cara muito inteligente, você vai falando as coisas, o cara, sabe, articulado e tal. E ele falou, só que tem um problema. Eu chego em casa, eu fui para a faculdade, né? Que ele fazia faculdade de manhã, faz ainda. Faculdade de manhã, aí depois fui para o escritório, saí do escritório 8h30. Quando eu chego no meu filho, não aguenta eu mais. dou o celular para ele porque eu não consigo. Eu não consigo. E eu não julgo. Mentira. Pois é? Eu julgo um pouco. mas eu me coloco no lugar, entendeu? Pois é. Eu não posso me comparar, né? Partir de mim. Eu vivo numa cidade pequena, 5 minutos eu estou no meu trabalho, eu trabalho 9 horas, 5 minutos eu estou depois. Então, é mais fácil para mim ter esse controle. Sim, né? ainda que você trabalhe muito. Sim, ainda que eu trabalhe muito, mas tipo 5h30 da tarde eu estou em casa. Eu saí 5h20 do trabalho, 5h30 eu estou em casa. Pois é. O cara sai 6 horas de casa, do trabalho, e chega em casa às 7h30. Então, eu não posso comparar minha vida com uma pessoa que mora aqui ou no centro de São Paulo, por exemplo. Sim. Né? Mas é preocupante. É bem preocupante. E é difícil você tentar enxergar um futuro, né, para essa galera. Né? Talvez o futuro seja aquilo que várias pessoas vêm falando, que é uma nova Idade Média, uma coisa parecida com isso. Que você tem as pessoas encasteladas e essas pessoas têm acesso à cultura e o resto. E o resto vai fazer uma faculdade qualquer, vai ficar no celular o tempo inteiro vai e ter uma vida de subsistência ali. Uma vidinha de subsistência. E quem está encastelado, que daí não somos nós. Sim, claro. Né? Eu não sei se você assistiu aquele documentário O Dilema das Redes. Não. Os caras vão entrevistar todos os grandes executivos. A Apple, Microsoft, Google, Meta, que é do Mark Zuckerberg, X, né, que é do Elon Musk, e todos, 100% dos grandes executivos, seus filhos não têm celular. Porque os caras têm dinheiro. Então, o moleque faz o quê? Segunda de manhã tem natação, Exatamente. Segunda de manhã, aí segunda de tarde tem equitação, aí na terça de manhã tem golfe, e aí sim ele não fica no celular. Sim. Mas todos os caras que têm dinheiro mesmo não têm celular. Não sei se viu aquele Yuval Harari, Noah Yuval Harari, o cara que escreveu Sapiens. Sim. Ele é um best-seller, o cara tá milionário. Né? Ele dá palestra, cada palestra dele, sei lá quanto, sei, $200 mil uma palestra do cara. Tá milionário. E ele falou numa entrevista, ele falou, o ápice da vida de uma pessoa, para você ter certeza que ela está muito bem, é ela não ter o celular. Porque se a pessoa pode não ter um celular, é porque ela tem dúzias de secretárias e secretários por trás. Sim. Ele fala, olha, todos os meus palestras, quem dá o check para as coisas é o meu marido, não sou eu. Eu só tenho uma agenda... Onde eu anoto. Onde o marido anota, olha, segunda-feira você tem que ir na universidade tal. Quarta-feira você vai, sei lá, pro Brasil, o cara é de Israel, né?
quarta-feira você vai para Etiópia. E assim o cara vai viajando. Mas é o marido que monta a agenda, ele só vai. Ele é um cara que passa 3 meses por ano meditando. Sim. Ele é um cara que passa outros 2 meses só lendo. Sem... Então, ele tá no topo do topo da escala. Não é uma escolha, né? Ele pode. Né? Então, mas a gente não pode. A gente não tem escolha. Exatamente. E essas crianças também. Algumas terão escolha. Mas poucas, bem poucas. Bem poucas. Né? Então, eu fico assustada, assim. Eu enxergo um abismo. E o abismo me enxerga. Já diria o Nietzsche. E ele tá me olhando, e eu continuo olhando para ele, e vai ficando maior. O Nietzsche fala para não olhar, né? Sim. Mas ele tá te vendo bem. Eu tô bem preocupada. Porque parece que não... Tá difícil para enxergar uma saída, né? O que tá causando um sério problema nos jovens, que também não estão enxergando uma saída. Porque quando você pega a geração do meu pai, por exemplo, eles tinham acabado de sair de uma guerra. Aqui no Brasil menos, a gente não participou tanto da guerra. Até participou, mas sabe, pouquinho. A gente tinha outros problemas, né? E era uma geração que estava muito esperançosa. Tanto que vai culminar lá nos hippies, né? Lá na década de 60, 70, até que tem o show de Altamont dos Rolling Stones lá, que quebra um pouco esse esquema. Aí vem os anos 80, os yuppies, daí tem a depressão da doença, que era a AIDS. Sim. Beleza, depressão da doença. Aí começa um novo ciclo de esperança. E agora a gente está no ciclo de desesperança. Até que dê um jeito, até que a sociedade dê um jeito nessa questão de inteligência artificial para dar emprego para as pessoas. Rede social que fica deixando todo mundo deprimido. Publicidade a todo momento direcionada, específica para mim. Até que isso seja resolvido, a gente vai viver um ciclo de desesperança que era antes das guerras também, né? E eu não sei se de repente não é o caso de uma intervenção, sabe? Eu fico governamental, de controle da IA e tudo mais. Porque, né, tanto que os alunos falam, tem muito aluno que quer fazer história. Professor, eu quero muito fazer história. Eu falei, mas você é tão inteligente, por que você vai fazer história? Eu nunca deixo. História é muito legal. É muito legal, mas eu falei, você vai ser pobre, você sabe que você vai ser pobre. E agora eu não falo mais. Eu falo, nossa, professor, eu quero fazer história por causa de você. Eu falei, vai, faz. Não dá nada. Né? Tipo, com essa percepção, assim, de que a IA vai substituir tudo. Tá, né? Claro que não vai. Eu acho que não vai. Né? Quem sabe os trabalhos manuais. O Mustafa Suleyman, naquele livro A Próxima Onda... Bom, Mustafa Suleyman é um dos principais criadores da IA nos Estados Unidos. E ele fala, não, gente, a gente tem que parar esse negócio. Porque se a gente não parar, vai ter um colapso social. Então, a gente tem que parar. Sim. Ele falou, a IA hoje é muito parecida com o que foi a bomba atômica. Se a gente não parar, vai ter uma escalada e vai acabar. Você tem certeza que é isso que você quer? Então... tem que tomar um certo cuidado. Mas se eu conversei com uma amiga esses tempos atrás, a Reli, ela até veio aqui já nesse programa também, e ela estava falando que o filho dela falou que ia fazer luthieria, fazer instrumentos musicais. E ela falou, meu Deus, como que o Pia vai fazer? Eu falei, mas é a melhor ideia. Sim. Eu quero ver uma inteligência artificial substituir isso. Fazer um violão à mão. Porque, claro, fábrica que faz violão tem a rodo, tem um monte. Sim. Faz, sei lá, dezenas, centenas de anos que tem, né? Mas agora o negócio sofisticado. Mas fazer um negócio sofisticado, um violão. Tipo, a guitarra que eu fiz quando eu era jovem, lá em 1992, eu mandei fazer do jeito que eu queria. A mão desse jeito, negócio... Isso, sabe, não é você comprando na loja. Né? Eu comprei uma na loja, comprei a segunda na loja, comprei a terceira na loja, até que eu trabalhei que nem um condenado. Para ter sua guitarra exclusiva. Para ter a minha guitarra do jeito que eu queria. E ainda paguei, e ainda nem fiz ela inteira, né? Primeiro fiz só o braço, depois eu fiz o corpo, depois eu coloquei os captadores. Não, a corda era barata. Depois eu coloquei um captador, depois coloquei outro captador, depois troquei a ponte, depois coloquei outro captador, depois troquei a parte elétrica. 10 mil anos depois. Acho que ela ficou pronta. Eu comecei a montar ela em 92 e ela ficou pronta, acho que em 95. Foi 4 anos para construir a guitarra. Consegui montar a guitarra. Porque, né? Não tinha dinheiro, né? Mas... pra você ver quanto custa, né? E você sabe que os alunos... Porque eu trabalho assim, né? Eu trabalho numa escola que são 2 quadras, né? E uma tem muita criança com problema social. Porque pega um georreferenciamento de vilas, de bairros mais pobres. Tá. E 2 quadras depois pega as crianças que são classe média alta, assim. E é nítido. E essa galera mais pobre já está sacando isso. Eu tenho um aluno que fala, professor, eu sei fazer tudo. Claro. Eu sei. Então, e ele odeia ir para a escola.
E ele só falta, e ele vai reprovar. E ele, professor, eu sei fazer tudo. Eu não consigo atender todo mundo que me liga. Ele é encanador, ele é eletricista, ele é pedreiro. Ah, mas ele é mais velho, tá? Ele tem 17 anos? Eu pensei numa criança. Não, ele tem 17 anos. Porque ele é repetente. Mas 17 anos. Ele falou, não, eu aprendi com meu pai desde cedo. Então, meio que vai inverter essa logística, eu acho. Cara, o cara que faz a marcenaria lá em casa, meu marceneiro, Marcel Marceneiro, amigo do Pedro Pedreiro. O Marcel Marceneiro, esses tempos atrás ele foi lá em casa, agora ele tá doente e tal, teve um problema no ombro. Mas esses tempos atrás, uns 2 anos atrás, ele foi lá em casa para fazer mais uma parte da minha biblioteca e tal. Ele, então, pois é, porque eu fui com meu pai para navegar o rio lá, o Rio Sena, na França. O cara tem tanto dinheiro sendo marceneiro, que ele pegou o pai dele, que curtia navegar e tal, pescar essas coisas, foi pra França pra descer 3 meses. O cara ficou. Porque é um cara muito inteligente e muito bom. E trabalha muito certinho. Sim. Você fala, ó, eu quero isso. Ele faz o projeto no computador, tudo bem, ele é formado, né? Ele ganhou prêmio no salão de... lá na Europa também. Mas eu acho que Edimburgo. Ele ganhou um prêmio no salão lá com o negócio de design dele. Mas enfim, o cara... Ó, eu quero isso. Ele faz no computador, você aprova? Aprova. Vai custar tanto, tá bom? Tá bom. Ó, dia 10 eu tô aí pra montar. Dia 10 ele tá lá pra montar. Sim. E se for uma coisa maior, ele fala, ó, vou ficar do dia 10 ao dia 14 montando. Ele vai ficar do dia 10 ao dia 14. Ele não vai pro dia 15 e ele não chega antes do dia 10. Super responsável. Funciona. Mas então, perceba, antes a gente tinha essa divisão, né? Quando eu era criança, ou quando os meus pais eram crianças, era, quem tem curso superior era quem era rico e o pobre tem que trabalhar. Isso. Era assim, né? Hoje, com tudo isso, claro, o curso superior ainda é importante, né? Os meus alunos querem muito fazer. Não, mas e vão fazer, claro que é importante. Mas hoje eles não têm a inteligência cognitiva que as pessoas com mais grana tinham antes. Não sei se estou conseguindo ser clara. E também não tem o notório saber que as pessoas mais pobres tinham, que é saber assentar um tiro. Então, essa tecnologia, nesse sentido, está tirando essas 2 áreas da vida das pessoas. Claro. Assim, né? Porque o aluno não sabe encher o pneu da bicicleta, mas ele também não sabe interpretar uma frase. Pois é, entendeu? Não sabe nenhum nem outro. E antes as pessoas tinham um ou outro. Claro. E agora eu percebo que a tecnologia está tirando os 2, assim. Eu sempre fui um moleque que nunca consegui fazer nada com as mãos. Nada. Totalmente estúpido. Mas, por outro lado, eu era intelectual, né? Era um nerd. Era um nerd. Funcionava. Ó, cheguei em algum lugar. Sim, que claro. bom. Mas, e, ao mesmo tempo, tinha uns camaradas que sabiam fazer as coisas e chegaram em algum lugar também. Sim, né? E aí que está o ponto. Que eu acho que essa tecnologia vai romper com tudo que a gente tem de segregação. Entendeu? Pode ser. Eu tenho medo disso. Ou pode ser interessante. Né? Dependendo do ponto de vista. Sim, mas é preocupante. É que antes isso eu estava pensando sobre o meu sobrinho, né? Que eu vi o pai deles falando assim, esse moleque não sabe fazer nada. Ele não sabe consertar um brinquedo, não sabe fazer nada. Eu fiquei pensando, mas é claro, né? O meu brinquedo, o brinquedo do pai dele, que tem a minha idade, era um brinquedo físico. O brinquedo deles físico. Não é mais físico, é digital. Sim. Então, assim, se pifa o teu videogame, você faz o quê? Não tem o que fazer. Não dá pra colar a pecinha. Não dá pra colar a pecinha. Quando eu tava brincando de Playmobil lá e quebrava o perna, eu pedia pro meu pai um Super Bonder e ele colava, dava um jeito, né? Como é que é o nome daquele lá? Meu pai amava aquele negócio que você juntava 2 coisas e fazia... Durepox. Meu pai eu amava adoro o Durepox. Então. Eu resolvo vários problemas com Durepox. Eu tinha um carrinho que eu tava brincando com ele e daí quebrou o carrinho. Aí eu comecei a chorar, né? Eu era bem novinho, tinha uns 4, 5 anos. Meu pai falou, pare, meu filho, não precisa chorar. Pegou o Durepox e montou o carrinho. Ficou horroroso, mas eu tava brincando, né? Então eu sei como é que... Hoje não, se eu tô jogando, sei lá, o videogame do Age of Empires e pifa, só pifou. Eu sou refém. Sim. E daí como é que eu vou aprender a arrumar minha bicicleta depois se todos os brinquedos que eu tive até agora eu não sabia arrumar? Sim. Eu não tinha como arrumar. Não é nem não saber, né? Eu não tinha como arrumar. Então isso também é um problema. É né? bem problemático isso. Sem falar da questão socioemocional e relacionamento e tudo mais, né? É que isso eu realmente não enfrento, né? Mas eu imagino que para você que está no chão da escola... É tenso. É tenso. Então, você pode desenvolver mais sobre isso. É tenso entre eles, é tenso entre a gente, porque assim, existe uma diferença entre informação e conhecimento. Claro. Né? O que eu penso? Né? Antes, a gente queria ter uma informação, a gente tinha que ir atrás dessa informação.
Sim. E assim, né, essa informação era mais segura. Porque normalmente ela estava dentro de um livro. Aham. Né? Não que todos os livros sejam seguros. Hoje a informação chega muito até eles. Porém, Sem eles pedirem, Sem eles inclusive. pedirem, porém, chega informações de todos os tipos. Então, chega a verdade, chega a mentira, chega que é interessante para eles, o que não é, e eles ficam com o que é interessante, com a mentira, com as fake news. E isso que está formando uma classe cultural, assim, de uma geração, assim, sabe? Então, assim, eles não sabem, por exemplo, ouvir não. Claro. Porque eles viram no TikTok a lei tal que o professor não pode dizer não para eles. Entende? E isso nem é verdade. O professor não pode dizer que você não pode ir no banheiro. Sabe? Tipo, se você quiser ir 18 vezes no banheiro em 10 minutos, eles sabem a lei de cor. Entendeu? Mas, assim, então, por esse lado, é difícil. Né? Com essa questão da educação mesmo. Sim. Né? Eu jamais faria o que os alunos fazem com os professores hoje em dia. Né? Os meus pais nunca permitiriam isso. Sim. Mas esse abandono mesmo, essa falta de relação, de sentar, assistir a novela, assistir o jornal, de ter essa relação amorosa, afetiva com a família, que está se perdendo por causa do trabalho. E essas questões. E acaba que todo o entorno sofre, né? Sofre. E essa criatura, seja um jovem, seja uma criança, também sofre, que no final das contas não é legal você ficar... Não é legal. Você fica perdido, né? Porque entre a fake news malvada, que é feita para ganhar poder ou ganhar dinheiro, Sim. e a verdade, tem uma miríade de coisas ali que é erro puro. Sim. Às vezes nem é na maldade, é erro. É alguém que entendeu errado e vai propagando e tal. Sim. E como você tem a questão da bolha filtro e que todo mundo só enxerga aquilo que meio que está na sua bolha, não consegue enxergar o outro, né? Sim. E ainda você tem uma amplificação de vozes que não são das melhores, né? Não necessariamente. Então, assim, eu estava falando com alguém aqui nesse programa, mas não consigo lembrar quem. Você tem um moleque que tem 22 anos e ele é especialista em Covid, na outra semana ele é especialista na guerra da Ucrânia, agora ele é especialista no Estreito de Hormuz. Uhum. Não, você tem 22 anos, você não é especialista em tudo isso. Sim. E mesmo que você procure saber, a maioria nem procura saber, só vai falando. Não procuram saber. Não. E é isso que chega para os seus alunos. Isso que chega. Por isso que eu ainda tenho uma vantagem e acho a minha disciplina tão importante. Claro. Porque eu e ainda é por isso sou que querem tirar ela. tão iludida e esperançosa que eu fico com toda aquela parte que o Risen falou da humanização, da história como humanização. Eu sempre penso em história como humanização, assim, né? Como a história me tornou melhor e como poderia tornar eles. Não é doutrinação, não é nada disso. Né? Eu sempre falo que bom que vocês pensam diferente de mim. Não tem problema vocês pensar. Eu acho melhor ainda. Sim. Quando vocês estão pensando diferente de mim. E é por esse lado que eu vou. Então, essas disciplinas têm espaço para discutir essas coisas, né? Porque um outro problema que eu estou vendo é o espaço da discussão mesmo, né? Não tem. Porque ouvir o contraditório na sua cara é bem difícil. Porque o que a molecada faz hoje, né? E nem é por mal, mas eles foram ensinados assim. Você escreve uma coisa. Corinthians é o melhor time. Alguém fala, não, Palmeiras é o melhor? Você bloqueia. Não tem, a discussão não vai para frente. Aí não tem discussão. Daí não tem crescimento socioemocional. Aí, né? Aí você, por um lado, tem o negócio do lacrei, tipo, é isso aí, tô certo. E por outro lado tem a agressividade. Então eu vou te matar. Não tem mais diálogo. Né? Eu tenho uma disciplina que se chama Governo, Sociedade e Cidadania. Uhum. E é uma disciplina que não é tão... Ela é do currículo, tem avaliação, tudo, mas ela tem bastante liberdade. Assim, são 2 aulas na semana e é uma turma com 46 adolescentes de 17 anos. E esse primeiro trimestre é só sobre identidade. Identidade social, identidade de gênero, identidade étnica. E é muito bom. Eles ainda conseguem discutir. Né? Mas é porque você está forçando. Você tem que induzir. Isso. Só que nunca é uma discussão normal. Tipo, eu discordo do Rodrigo, o Rodrigo fala isso. Não, mas com 17 anos não tem discussão normal também, né? Pode ter, né? Não, sério. Eles quase brigam. Não, mas é um negócio que eu tenho que intermediar. Mas não é ruim, por um lado. Pois é. É bom. Pois é. E normalmente... Você tem 17 anos, tem muitos hormônios pra... E normalmente as meninas, muito diferente dos meninos, essa percepção, assim. E, nossa, é muito divertido. Eu queria filmar uma aula daquela, porque é um estudo antropológico, assim. Sim. Tipo, é muito interessante. Porque eles têm esse espaço.
Claro. Né? E lá onde eu trabalho é super rigoroso com o celular, eles não chegam perto nunca. Então, eles estão também desenvolvendo novas habilidades. Eu acho que essa proibição do celular na escola foi interessante. Não, muito boa. Muito Né? boa. Não é bom você proibir nada na vida. É. Mas neste momento, até que a sociedade aprenda como usar, é bom que dê uma segurada. Se ela aprender, né? Eu espero que sim. Isso, é. Mas são ondas, né? Históricas. A gente está em Isso. desesperança, pode ser que a gente tenha esperança daqui a pouco. Eu não acredito que eu estarei vivo para ver, mas pode ser que sim. Né? Pode ser que sim. Pode ser que não. Isso. Mas, de qualquer forma, essa proibição está mais próximo de uma prevenção Sim. de doença do que tipo uma assim, proibição. não dirija bêbado. Ou não fume. Não fume Que em todo lugar mundo fechado. sabe que é ruim. Pois é. Só que a gente não entendeu que o celular é ruim igual a droga, igual o álcool é ainda. Agora estou entendendo, né? Já Agora está a começando. melhorar. Eu acho que daqui a uns 5 anos todo mundo vai... Mas está começando no mundo acadêmico ainda, né? Eu acho que não chegou para o senso comum ainda essa ideia. Não, ainda não. Mesmo porque as pessoas estão muito viciadas, né? Sim. E acho que até as pessoas... E pior que, inteligência artificial é tão fácil. Rede social é tão fácil. Tudo é muito fácil, né? Muita dopamina e muita facilidade ao mesmo tempo. Sim. Eu acho que para essa molecada, para essa geração mais jovem, eu acho que eles vão se dar melhor do que a geração atual. Eu acho que um moleque que hoje está com 5 é melhor do que um cara que está com 25 hoje. Um cara que está com 25 hoje, infelizmente, vai ter que fazer um esforço muito grande para se livrar da rede social. Para se livrar do celular. É um esforço mesmo, consciente e tal. Sim. De 5 anos, talvez esse pai, que agora está com uns 30, 35, já falou, não vou, como você. Uhum. Não, minha filha não vai ter celular. Porque celular faz mal. Então, eu não vou dar meu celular para ela. Se eu quero o bem da minha filha, eu não vou dar o celular para ela. Mesmo que ela faça parte de um todo que tem. Mesmo que ela Que faça é parte. um problema também. Sim. Daí fica deslocado. Fica. E fica, né? Sim. Porque também daí tem aquele Hari lá, Johan Hari, fala que é um otimismo cruel. Achar que um indivíduo ou uma família vai dar conta da sociedade, né? Não aí dá. é como Durkheim falar, não dá, né? Não dá. É a sociedade que tá... Você pode virar um ermitão, mas qual é o custo disso, né? Sim, né? Quanto que você vai abdicar também, né? Quanto que você vai tirar de sociabilidade da sua, né, dos seus filhos e tal, por não ter? Mas eu acho que a maioria da cidade, pelo menos eu estou percebendo, talvez seja errado, mas nas camadas mais ricas da população, eles já não têm mais celular. Estão tirando. Então isso daqui a pouco vai chegar para os outros. É uma questão mais de tempo. Né? Tem tudo isso, né? Mais rico, mais presença da família, Claro. mais atividades extracurriculares, né? Todo... Sim, se o moleque pode fazer equitação toda terça e quinta, ele pode ficar sem o natação, celular, né? golfe, basquete, Pois é. Né? inglês. É que para mim equitação, né? Ficar lá no cavalo é o ápice do rico. Do chique. Isso, do chique. Mas, poxa, pior é que eu acabei de olhar o nosso horário e está acabando, né? Então, assim, se você Passou quiser... rápido. Pois é, sempre passa. Se você quiser falar alguma coisa, dar os seus recados, como que as pessoas encontram você alguma coisa assim, a sua câmera é essa aqui, Olha, divirta-se. eu quero falar que apesar de tudo, eu amo ser professora, de verdade, gosto muito, tenho muita esperança ainda e acho sim que a gente vai reverter essa situação, né? Acho, sinceramente. Muito bem, então, muito obrigado pela Obrigada a você. presença. E é isso aí, pessoal. Na semana que vem, outra pessoa legal, bacana, divertida, vem aqui para conversar sobre isso, né? Educação, tecnologia e tudo mais. Até lá!